Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Tereza Costa. Boa noite, Vanice. Boa noite, Olguinha. Boa noite, Vanice. Tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com André Luiz, né? No livro Nosso Lar, para mais uma noite de reflexão, de aprendizado. Nós e os nossos irmãos que vão nos acompanhar, vão chegando a um pouquinho, por enquanto, Tereza é Cristina Cardoso. Mas logo mais vamos ter mais alguém, ou então em outros momentos. Vamos aguardar a nossa querida Tereza Schalk, que daqui a pouco está entrando, espero, né? Que ela esteja tudo bem, que às vezes a internet enrola um pouquinho, né? E a nossa querida Vanice, boa noite. Boa noite, tudo bom, gente? Que bom estarmos juntos novamente. Apesar dessas questões de internet, aqui em casa, vira e mexe e cai, por quê? Eles falam para a gente que é questão da fiação, né? Que está sendo muito visada, então tem esses problemas de fiação, e aí cai a nossa internet, mas a gente está aí, firme, né? Com todos vocês, graças a Deus. Graças a Deus, né? E o pessoal está chegando também, né? Denise, Melo, Getúlio, o Curti, que está sempre com a gente, a Neuza Drummond, todo mundo aqui, amiguinho, nos acompanhando. Então, meus irmãos, como sempre fazemos, antes de iniciar qualquer estudo, nós fazemos a leitura do nosso Evangelho, que a nossa querida Vanice vai fazer a leitura e a Tereza Costa vai fazer a prece inicial, que a nossa Tereza Schau, que não chegou ainda, de repente, se ela chegar, faz a prece final. O importante é a gente estar todos organizados. Vamos lá. Então, a leitura do nosso Evangelho está na tela, vou pedir a Salve para colocar na tela o estudo, que o Evangelho está aí. Nosso Evangelho de hoje, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 9, que é o estudo que diz para a gente que é lei do amor. Olha, é lindo demais, né? Lindo. Então, item 9. O amor é de essência divina, e do primeiro ao último de vós, todos possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais vil, mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tente de diminuí-la, né? E alcançando muitas vezes proporções sublimes. Digo por um ser ou por um objeto qualquer, porque entre vós existem pessoas que têm o coração transbordando de amor e que dedicam esse sentimento a animais, a plantas e mesmo a objetos materiais. São uma espécie de solitários e insociáveis, queixando-se da humanidade em geral, resistindo contra o pendor natural da sua alma, que procura à sua volta a afeição e a simpatia. Rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Porém, por mais que procurem, não conseguem fazer desaparecer o germe vivaz que Deus colocou em seu coração no momento em que os criou. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E ainda, muitas vezes, reprimindo pelo egoísmo, ele é a fonte de santas e doces virtudes que possibilitam as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a percorrer o caminho íngreme e árido da existência humana. É isso. Então, linda página, né? Muito lindo. Ainda tem uma sequência, mas depois você lê em casa, que é bem longo, mas é muito lindo. Isso. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos em que nos encontramos aqui reunidos nesse estudo, agradecer esses espíritos que nos trouxeram tão lindas reflexões a respeito do assunto do livro Nosso Lar, agradecer esses personagens também, que são espíritos irmãos nossos, que vieram trazer o seu testemunho para
nos ajudar a entender a vida espiritual. Mas, nesse momento, pedimos que possamos unir nossos sentimentos e pensamentos em torno do estudo, em torno de Jesus. Nós que estamos aqui, e vocês que estão aí no YouTube, unamos nossos pensamentos e sentimentos em torno do estudo a ser realizado. Que possamos nos sentir amparados, equilibrados, harmonizados, e que a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus, nosso Mestre Maior, possa estar em cada coração aqui presente. E que, em nome de Deus, em nome de Jesus e de todos os espíritos que nos assistem na Casa de Leon Denis, pedimos a devida permissão para darmos início ao nosso estudo da noite de hoje no livro Nosso Lar. Graças a Deus. Queridos irmãos, o nosso estudo, que é o capítulo 17, em Casa de Lísias, nós vamos fazer a leitura do texto que vamos fazer o estudo hoje, né? Vamos fazer toda a leitura que será trabalhada e, na sequência, a gente vai trabalhando as questões. Então, vamos ler com bastante atenção, prestando atenção aí, né? Tudo que a gente está vendo, para a gente ir lembrando no momento em que vamos trazendo para vocês os slides. Eu vou pedir a Vanice para fazer essa leitura, tá, Vanice? Tá bom, eu faço. Então, estamos aqui no nosso livro Nosso Lar, né? No capítulo final aqui do nosso capítulo na Casa de Lísias, que é o capítulo 17, né? É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Nesse parágrafo aqui que começa da seguinte forma. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, em que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura, e que, em casa, tinha consigo 2 irmãs, Yolanda e Judite. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia elevava-me. A hospitalidade, cheia de ternura, arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando meu interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas escuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no Ministério da Regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado de alma. Não pude deixar de sorrir, continuando a observar os primores da arte fotográfica, né, nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-me na sala de banho, banheiro, né? Cujas instalações interessantes me maravilharam, tudo simples, mas confortável. Não voltara a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou-me à oração. Sentamo-nos, silenciosos, em torno da grande mesa. Ligada a um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar, todas as tardes, no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior, em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Que lindo, né?
Parece um poema, né? Acho que é um poema realmente, né? O que ele escreveu, o que ele diz aqui, né? Ele está descrevendo, então, o sentimento dele na casa de Lísias, quando ele, né, conhece a família, quando ele conhece a mãe, a irmã, aqui as irmãs de Yolanda e Judite, quando ele é apresentado à família de Lísias, então, para ele, aquilo era uma maravilha, né? Depois de tanto tempo no hospital, viver num ambiente doméstico da colônia, para ele foi demais, foi lindo, maravilhoso. Ele começa a se desnubrar e começa a trazer para a gente alguns aspectos dessa vivência. Isso mesmo, muito interessante, né? Aí o nosso estudo de hoje, né, Tereza? É muito interessante o que a gente está vendo aí, que ele foi lá se instalar na casa de Lísias, né? No plano espiritual, outras famílias nos acolhem, que não sejam mesmo aquela que a gente tinha aqui na Terra. Então, ele foi acolhido na família de Lísias, da dona Laura, com as filhas, né? A Yolanda e a Judite, e a gente viu a alegria que sentiu esse espírito nessa acolhida, né? Né, Albinha? Isso. Aí mostra aí essa conexão social, uma recepção calorosa, e a família, né? Foi assim que André Luiz foi recebido por Dona Laura, por Lísia, levando ele com muita alegria até seu lar. Né? Então, a gente observa aí aspecto aí que nós vamos perceber nesse estudo: conexão social, recepção calorosa e a família, a ordem e o intelecto, a literatura e a justiça cósmica, o espaço físico, a simplicidade e conforto, e a elevação à oração, ao crepúsculo, que acontecia quando André Luiz estava lá na enfermaria, que toda tarde ele gostava desse momento e ele lembrou, né, quando chega na Dona Laura, desse momento aí da elevação. Então, nós temos aí os laços familiares e a origem terrena. A Lísias, como anfitrião, que levou André Luiz e vai mostrando a dependência da casa, né? Isso é importante, a gente receber bem alguém que chega no nosso lar, apresentar, né, o ambiente, deixar que a pessoa sinta bem, acomodado, isso é muito, deixa a pessoa feliz, né? O cafezinho, o bolinho, o lanche da tarde, então isso aí tudo mostra essa calorosa recepção. A dona Laura, que era a mãe e matriarca do lar, a Yolanda, que é a irmã, Judite também vai ser comentado, vai ser falado. Então, mostra que essa família viveram lá aqui, né? Nós aqui estamos falando do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, a nossa cidade. Eles viveram aqui, onde nós estamos vivendo nesse momento. Nós que estamos aqui, né, no estudo. Outras pessoas que estão nos vendo de outros lugares, o Rio de Janeiro é uma cidade, como disse, cidade maravilhosa. Tem lá as suas questões, mas a gente continua dizendo que é uma cidade maravilhosa. Então, quer falar? Prossiga aqui. Não, eu estou dizendo que a cidade é maravilhosa. Todas as cidades são maravilhosas quando você ama o lugar onde você vive, né? Independente das questões sociais que estamos todos sujeitos vivendo numa sociedade do mundo de provas e expiações, né? Onde, assim, o mal ainda impera, né? Ainda temos muito mal entre nós, mas estamos lutando para melhorar disso. Boa noite, Tereza. Tudo bem? Tereza Schalk chegou. Tudo bem. Nossa, misericórdia de Deus. Eu não entrava de jeito nenhum, saía. É teste, é para ver se você está com vontade de vir trabalhar realmente, entendeu? Então, parabéns por você ter sido insistente. Então, como a gente estava falando aqui da jornada de reintegração sensorial, essa reintegração começa como? Como ele chega à porta, né, e tem aquela recepção calorosa da família, como a Olga está falando. Eu achei interessante
que ele fala aqui, ó, os conceitos obrigatórios de apresentação, né? Com que relacionei minha procedência. Ou seja, aquele momento que você chega, aperta a mão, diz o nome, né? Que você se apresenta para o outro que está lá na casa, né? A gente ainda faz isso, né? Prazer, eu sou Vanice, prazer, eu sou Tereza, né? Esse é disso que ele está falando, né? Depois a literatura e a justiça cósmica é quando elas mostram os livros, né? O espaço físico. A gente já falou na outra reunião, né? Do espaço, né? Que é aquele espaço deles da casa em si, foi uma definição bem bonita da casa, que é simples, mas tem tudo, né? E aqui nessa definição da casa também, André Luiz fala como é que é? Sala de banho, interessante, né? Como eles chamavam banheiro, sala de banho, né? Não era banheiro, não era nada disso, não, é sala de banho, né? Até porque eu lendo, falei assim, mas o espírito, a gente pensa isso, né? O espírito precisa de banheiro, ainda vai no banheiro, que história é essa? Sala de banho. Por quê? Porque o espírito ainda está muito próximo das questões terráqueas, né? Ele ainda toma sua sopinha, ainda tem todas essas questões. Então, por isso ele tem ainda a sala de banho, ainda é necessário para os espíritos que estão naquela ambiência onde André Luiz se encontra naquele momento, né? Não é dizer que todos vão precisar sempre, não, mas naquele departamento que ele estava, naquela ambiência, naquela fase dele, como espírito, e como os outros que estavam ali juntos, eles ainda necessitavam de uma sala de banho. Mas tudo isso é brindado com o quê? Com a oração, né? A oração da governadoria, né? Fala que a governadoria, né? Toda tarde tinha aquela oração, não sei se vocês se lembram que nós vimos isso lá no início, né? Então, quando começou essa oração, André Luiz, então, se sentiu, assim, acolhido, né? Se sentiu acolhido, não é isso, Tereza? Sim. Olha, Eu acolhi. olha só, Tereza, deixa eu só trazer essa falazinha aqui, sensorial, né, que eu fui buscar, interessante sobre essa questão aí, e nós temos aqui, né, o dicionário explicando um pouquinho mais para a gente. Refere-se a tudo que está relacionado aos sentidos e às sensações do corpo humano. O termo descreve a capacidade de captar, processar e reagir a estímulos externos e internos, por meio dos órgãos sensoriais e do sistema nervoso. Interessante, né? Desculpa, chega pode no falar. ambiente e não fica indiferente ao ambiente, né? A gente sente, registra o ambiente que está à nossa volta. Pode falar, Tereza. Qual, Tereza? Tereza Costa, Era você, Tereza, que estava falando. Tá bom. Costa. Desculpa. Eu achei assim interessante você falar que é reintegração sensorial, né? Porque a gente, toda vez que vai num lugar, ela se reintegra, porque sempre a gente tem integração em todos os lugares, né? E ele fala também, achei interessante ele falar aqui a respeito de que André Luiz começou a perguntar muita coisa, e a Yolanda falou para ele que tudo aquilo ele ia encontrar nos livros que eles tinham lá na grande biblioteca que foi oferecido para ele. E tinha mais um detalhe a respeito dos livros, né? Que ele fala que os escritores de má fé que estimam o veneno psicológico são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. É um grande ensinamento, né? Porque lá naquele local era protegido, não entrava qualquer tipo de coisa, as pessoas não tinham contato com qualquer tipo de coisa, só coisas que elevassem mais, né? Aquelas que fossem inferiores não tinham mais lugar lá, não é? É isso aí mesmo, meninas? É isso mesmo. Cada parte dessa daqui que ele está destacando, nós vamos ter um slide esclarecendo, trazendo para a gente essas informações dentro da fala, né, do estudo de hoje, que acabamos de ler todo o texto. E aqui vamos passar mais um, que é para a gente avançar, que já foi falado. Antes de chegar aqui, vamos
trazer Francisca, que quando a gente falou da cidade maravilhosa, ela falou, e é maravilhosa. As dificuldades fazem parte de um planeta habitado por espírito ainda rebelde à lei de Deus. Isso é que tem graça, né? A beleza dessa luta. A cidade é maravilhosa, só que o planeta é de prova e expiações, então... Prova e expiações, Tem mar, tem montanhas, tem tudo. E tem gente, né? Isso aqui é importante. E tem a gente aqui. Então, nós temos aqui respirando a atmosfera do lar espiritual. Tereza Shaw, que quer trazer um pouquinho sobre essa parte? Então, aqui fala da reação de André Luiz, né, Tereza? Uhum. Então, eu pensei assim que essa questão da família, que as famílias... Eu prefiro que você fale, ou alguém. Eu estou daqui a pouco eu passo para você, tá? Estou meio nervosa, eu acho. Fiquei muito tempo. Posso falar? Posso falar? Ele está falando respirando a atmosfera do lar espiritual, que ele está falando da reação de André Luiz, que André Luiz ficou todo esse tempo, vejamos, ele passou 8 anos no umbral, né? Saiu do umbral, foi para nosso lar, né, para os ministérios, né? E lá, nesse ministério que ele estava depois, quando ele conseguiu um pouquinho, se melhorar um pouquinho, vocês se lembram? Que ele ficava na enfermaria, ficava só ali nos arredores, só no hospital, com Lísias, cuidando, aquela coisa toda, como paciente. Até que ele se sentiu melhor e foi ajudar no trabalho do hospital, não é isso? Né? Isso. Maria, né? Fazer aquele serviço que foi permitido que ele fizesse. E ele foi pedir para ser médico lá no plano espiritual, e lá não foi possível ser, né? Mas agora o mentor Clarencio deu a ele aquela caderneta, se lembram? Ele recebeu uma caderneta. Essa caderneta liberava ele para estudo nos departamentos do nosso lar. E a gente vai ver, lendo os livros de André Luiz, que cada livro está se referindo a cada departamento daqueles que Clarencio liberou ele para estudar. Quando você lê os mensageiros, domínios, tudo, você percebe que são os departamentos que ele está passando para estudar, para aprender, né? O livro Os Mensageiros, por exemplo, é 1 semana de estudo que ele teve dentro desses departamentos. Então, essas passagens de André Luiz, esses livros que ele escreveu, se referem ao uso dessa caderneta que Clarencio deu a ele para ele estudar durante o quê? 2 anos, não foi isso que ele falou lá na frente? Exato, Né? Então agora ele está falando... Então, ele está falando aqui de respirando a atmosfera do lar espiritual. André Luiz já estava com toda essa bagagem de trabalhar, de estudar, de ter sido liberado para observar, e chegou o quê? Na casa de Lísias, né? Lá ele foi recebido por Dona Laura, pela Yolanda, pela Judite. Ele se sentiu de novo como? Um ser humano dentro de um lar, não é assim que a gente se sente? Quando a gente chega no lugar, que a gente é abraçado e acolhido, foi assim que ele sentiu, e ele ficou muito feliz e não disfarçou essa felicidade. Ele começou a perguntar as coisas e as meninas foram informando para ele que ele ia estudar, que ele ia aprender. E ele falou que respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Essa doce e reconfortante intimidade é aquela vivência no lar, né? Aquela vivência familiar, né? Que nós todos buscamos dentro do nosso lar. É saber o que um fez, o que o outro fez, para onde foi, para onde vai, o que cada um está sentindo, né? A organização doméstica foi o primeiro contato com a ordem da colônia, que gerou grande enlevo, né? Que ele diz lá, foi a primeira vez que ele saiu dali do hospital, né? Ele saiu do hospital, foi para a casa do Lísias, então foi a primeira vez que ele respirou o ar de um lar, né? Saiu do hospital, é como aquele doente que passa 1 ano no hospital internado e chega em casa. A alegria dele não tem descrição, né? Então, hospital e ternura, né? Arrancou ao espírito notas de profunda
emoção. Então, é isso, é a emoção dele, daquele paciente que ficou longo tempo internado no hospital e que recebeu alta e foi para casa, e em casa foi acolhido com amor. Não é isso, gente? Eu pensei é também. isso que tem quando ele fala dessa parte sensorial, né? Que ele, todo o seu ser percebe isso, se sente envolvido pelo ambiente. Isso é muito lindo, né? Isso tocou profundamente a sua alma e ele sentiu bem nesse lar, né, Tereza? Ele sentiu o acolhimento, né? Que ele Sentiu fala que acolhimento. hospitalidade e ternura, ele se sentiu acolhido, como se ele estivesse no próprio lar dele mesmo, né? Nesse lar aí, ele ofereceu um abrigo depois dessa saída do hospital, como bem lembrou aí a Vanice, né? Uma alegria sem fim ele estava sentindo, e aquele amor o envolvendo, como ele falou, é indescritível, não dá para falar com palavras, era um sentimento que o envolvia, né? Eu pensei também, meninas, que esses contatos que ele teve e tinham reuniões, eram reuniões instrutivas. Então, ele sempre, as pessoas que ali comungavam com aquelas ideias, que estavam ali estudando, tinha, além de ter esse acolhimento, um caráter sério, de verdadeiro ensino, porque ele está aprendendo digamos assim, não se afastar do foco. Qual é do foco? Ele conseguir comungar com essas pessoas do ensino, do aproveitar a atmosfera, do estudo, do acolhimento, como bem vocês lembraram. E eu me lembrei lá do Livro dos Médiuns, no capítulo 29, as instruções, as reuniões instrutivas. Eu vejo por esse lado, porque são reuniões assim amorosas, afetuosas, mas tem um cunho de instrução para ele, porque viver a vida no mundo espiritual, participar daqueles ministérios todos, né? Que eu acho que deve ser uma gradação que vai nesse, vai naquele, de acordo com as nossas aptidões, o nosso sentimento, são sempre reuniões muito instrutivas. Eu vi esse ponto de vista, assim, né? É isso mesmo, Tereza. Né? Reuniões. E a gente vai buscar um pouquinho com Emmanuel, né? Esse entendimento, de onde se forma essa equipe. De onde vem essa equipe se aglomera no lar, que forma ali um ambiente, como falou Dona Laura, Lízia, as irmãs, e André Luiz chegando, de onde se forma isso tudo é planejado aonde? A gente sabe, com a doutrina espírita, sobre a questão do planejamento reencarnatório. Então, Emmanuel vai nos esclarecer um pouco sobre isso, sobre esse Instituto da Família, né, onde é organizada a questão. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra, hein, Tereza Costa? O que você acha? O que Emmanuel fala para a gente? Com certeza que é, né? Ele vai responder para a gente que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Tudo é planejado, ninguém vai caindo de paraquedas de qualquer jeito aqui numa encarnação, né? Todos os detalhes são planejados, e isso aqui é lindo, né? O planejamento divino, que às vezes a gente escolhe tudo, ou a gente escolhe algumas coisas que a gente já é capaz de escolher, e temos nossos espíritos que nos ajudam a fazer as escolhas necessárias ao nosso aperfeiçoamento espiritual e até mesmo no convívio com as pessoas, né? Então, sim, é organizado no plano espiritual, o Instituto da Família, sim, com quem você vai encarnar, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, com quem vai se casar, os filhos que vai ter,
se a família vai ter, vai ser muito amorosa, se a família vai ter dificuldade de relacionamento, tudo isso é organizado lá no plano espiritual, né? E vamos ver o que a Emmanuel continua nos dizendo, né? Em seus laços, o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. A gente promete tudo isso, né? Desenvolver isso aí. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas, purificadas as afeições, acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Isso é muito consolador, porque a gente que já viu partirem nossos pais, meus pais, alguns irmãos, a gente saber que se os laços foram formados, os laços de amor, nós os reencontraremos, né? E vai ser uma alegria muito grande quando nós reencontrarmos esses entes queridos que partiram, quando nós partimos também, e eles estiverem lá nos esperar, nos aguardando, né? Se a gente tiver merecimento para isso. Tudo foi projetado para que acontecesse isso, mas nós temos os delitos do passado, né? Que a gente está construindo nesse presente e está tentando reformar esse passado, que às vezes a gente não consegue reformar. Então, é uma oportunidade ímpar para a gente, essa organização que o plano espiritual faz para a gente reencarnar, né? Isso é maravilhoso. Eu pensei também, meninas, assim, que as famílias na Terra se formam pela união de espíritos ligados por anteriores relações. Olha que legal! De simpatia que expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, ou por reencontro de espíritos afastados entre si, por antipatias anteriores ou cumplicidade no mal, traduzidas por incompatibilidade entre os mesmos. Então, há também esse aspecto que, às vezes, a gente não entende. Por que você não se afiniza com aquele irmão, com aquele tio, com aquela... É interessante isso. E ele fala assim, não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim da simpatia e comunhão de ideias. E aí ele fala, devemos nos esforçar para criar e fortalecer os laços de simpatia entre o que constitui a nossa parentela corporal na existência atual. Então, a gente tem que dar o nosso jeito. Tá onde, Tereza? Essa parte de qual é? Fala para o pessoal, querem saber qual capítulo, qual item do Evangelho que você leu agora. Esse daqui, agora eu não sei, eu vou ver aqui. Então, vê. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Espera só um pouquinho. Tá, mas essa lei de afinidade, de amor, é o que nós lemos agora, né? A lei de amor. Que o dia que a gente se amar realmente, né?
que o amor é de essência divina, né? É o Aí, evangelho mesmo. é no Evangelho, mas tem que saber qual A o lei do capítulo, amor. É. né? Aham. Então, Lei do Amor é o que nós lemos hoje, é o capítulo 11, tá? Então, nós temos que ver que as questões familiares, né, para nós, aqui na Terra, encarnados, elas estão ligadas às consanguinidades. Já na vida espiritual, é um laço espiritual, um laço de amor, né? O que liga, o que constitui uma família é o amor, independente da consanguinidade. Então, por isso que é tão importante quando a gente aqui na Terra adota, né? Adota alguém para ser nosso parente, né? Mesmo que não tenha nenhum laço consanguíneo, né? Porque às vezes a gente não tem um colega de trabalho que você diz assim, ai, meu irmão, e passa a ser seu irmão. É aquele colega que você adota e ele também te adota. Eu tenho minha comadre que estou comigo lá na escola primária, imagina, a gente se conhece a vida toda, até hoje. Somos comadres, né? Aí você vê essas relações longas que a gente tem com determinadas pessoas, né? Por quê? Porque a gente já está junto há muito tempo e não consegue mais se ver separados. Aí a gente é criado junto na infância, aí namora, casa, vai ser comadre, vai continuar amigo, né? É incrível, mas é muito bom. Fala, Tereza. Eu também tenho uma amiga que ela não mora perto, mas quando a gente se encontra, parece que o tempo não passou. O assunto flui, o amor é o mesmo, a alegria de estar junto é enorme, é mais que uma irmã. Então, a gente está sempre se falando mais por telefone, pelo WhatsApp, mas uma amizade assim tão bonita, tão grande, é fraterna mesmo, né? Que a gente fica, quando se encontra, é uma alegria só, quer ficar o tempo todo junto, quer ficar dormindo no mesmo quarto, quer conversar o tempo todo, porque parece que o tempo não parou, né? A gente quer ficar o tempo que ela é minha Esses são amiga, os laços fraternos, né, Tereza? São os verdadeiros laços fraternos. igual a família. Minha família também não mora aqui no Rio, mora todo mundo junto. Mas quando as irmãs se encontram, é uma alegria tão grande. Ah, eu queria que o fulano fizesse uma comida tal, o outro fizesse aquilo outro, e se junta lá na sobremesa que o outro gostava, e é uma festa linda de alegria, né, de satisfação de se encontrar. Tem aqueles mais difíceis também, que dão um certo gente, né? Aí todo dia eu fico pedindo a Deus, Senhor, ajuda a gente a levar esses também, que são os calos do nosso sapato, na família, porque às vezes eles pesam nas nossas costas, né? Vocês têm isso também? Tem? Mas Interessante. fala, Eu Olga. pensei também. Não, é interessante, né? Como Deus é misericordioso e bom, que ele não reúne só os afetos, né? Aqueles que a gente aqueles docinhos que a gente gosta, ama. Tem também os que a gente precisa aprender a gostar e se afinizar. E ele, pela misericórdia, o amor, esse laço de amor que precisa estar no coração de todo mundo, traz aqueles desafetos. Aí Emmanuel fala, nas dificuldades provadas em comum, nas dores, nas experiências recebidas, na mesma estrada de evolução redentora. Então, ele vem falando para a gente. Essas confusãozinhas dentro do lar não é confusão, não, gente. É atritos necessários para a gente desfazer aqueles nós que a gente deu, né, em existências passadas. Mas a Francisca fez uma colocação aqui, deixa eu colocar aqui para a gente, né? E esse lar, ela se referindo ao lar de Lísias, né, de Dona Laura, todo especial, tinha as vibrações de amor da família já alicerçada na fraternidade. É esse finalzinho que Emmanuel fala aqui para a gente, que Francisca acabou de falar. Purificar das afeições, acima dos laços de sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Então, vamos nos unindo para cada vez mais ajudar
Está aí outras pessoas que precisam desse afeto e esse amor. A gente vê isso, né, Olguinha, lá na Casa Espírita. Por quê? Porque você não é amiga de copo, de guaraná, nem às vezes você não encontra uma pessoa fora da casa, mas existe, e os espíritos propiciam isso, uns laços muito seguros e fortes entre nós. A gente não sai com a pessoa, não, mas existem elos, a gente chora, vai no enterro de gente que você nem conhece, mas por amizade ao outro, você tem um sentimento e os espíritos favorecem isso para a gente. Estabelecer laços de amizade, elos. Vamos aprender aqui com Dona Laura, né? Como é que se organiza um lar bem estruturado, pronto, né? Para todo mundo se sentir bem, como André Luiz sentiu, que o bom é que alguém sinta-se bem em nossa casa, né? Não só a visita, não só É aquela família de coração. Fala aí, Vanice. Francisca também. É aquela família de coração. Coração. Lê aí para a gente, querida. Não, a Francisca também falou aqui sobre o que a Tereza Schalck falou, que são os laços de famílias que estão lá no capítulo 4 do Evangelho, no item 18. Os laços de família, que são, né, que não são... laço de família. Laços que não são desfeitos na encarnação, mas eles são realmente fortalecidos. É isso mesmo. Pela reencarnação, é isso mesmo. A Tereza vai enxertando aí mais para a gente informação, muito bom. Então, vamos lá. Então, ele fala do intelecto. Ele lê aqui, intelecto... eu gosto muito de literária, né? Os livros. Vamos falar agora de livros, da importância da leitura, do ambiente bem organizado, né? Que cria essa harmonia, e as cobertas literárias, que quando começa aquele tiroteio de palavras, de conversa, aí o assunto deve ter descambado aí para esse, mais ou menos, perguntas e respostas, e Dona Laura vai até a biblioteca mostrar, né? O que é que ela tem de livros lá, como é que está organizado, né, Vanice? Com certeza. É igual a gente, né? Chega alguém aqui em casa, alguém que seja lá do céu, de tudo, algum amigo vem a essa casa, a gente conversa, mas a conversa sempre descamba na doutrina, e a gente começa a trocar livro, a trocar figurinha, né? As crianças trocam figurinha, a gente troca evangelho, né? Troca livro espírita, né? Então ele fala lá, o estímulo foi um tiroteio de perguntas que leva a Yolanda a exibir a biblioteca da casa, qualidade superior, quer dizer, que são livros que são escritos como verdadeiros livros maravilhosos. Vocês se lembram lá em... eu anotei, mas não botei aqui. O livro de Dona Ivone Pereira, que tem um espírito que quer passar um livro para Dona Ivone, que ela se recusa a escrever, não é? Beletrista. Né? Então, essa situação, por isso esses escritores, assim, né? Lá em nosso lar eles não ficam, são eliminados, que eu estou dizendo assim, eliminados nessa ideia de escrever, né? São levados para outro local de acordo com aquilo que eles querem falar. Porque tem o livro de Dona Ivone, que ela está na psicografia, e chega perto dela um espírito que diz que quer dar uma mensagem, que quer escrever um livro. Dona Ivone, então, diz que não, né? Ela é intuída, né, na sua mediunidade, diz que ela não vai escrever aquele tipo de livro que ele quer escrever. Então, é disso que ele está falando aqui, a qualidade superior dos livros, que nem todos os livros espíritas estão adequados. A gente tem que reconhecer que, ultimamente, né, o número de pessoas que se dizem espíritas e escrevem livros é muito grande, e nem todos são adequados para a gente, nem todos estão seguindo realmente a doutrina. Nossos livros que estão aí na nossa livraria do nosso centro, do Leon Denis, todos antes são lidos e avaliados, né, para a espiritualidade, para saber se pode ou não ser vendido, se eles têm realmente um cunho
espiritual, um cunho na doutrina para poder serem vendidos dentro da nossa casa espírita. Não é qualquer livro que é vendido dentro do CELD, né? Ele antes tem que ser aprovado pelo plano espiritual. E a estética visual, né? André Luiz observa, fascinado, os primores da arte fotográfica, que é presente nas páginas, porque eram livros que tinham fotos, que tinham um contexto assim maravilhoso, né? Que ele ficou vendo e ficou admirado. Provavelmente tinha fotos ali que ele nunca tinha visto nem imaginado, né? A gente tem agora livros espirituais, tem um livro que é... As ilustrações que tinha no livro, as ilustrações que tinha no livro chamaram a atenção dele, porque eram diferentes, né, do que a gente... Tem um livro chamado Colônias Espirituais, já viu, Tereza? Esse livro, Colônias Espirituais, né, tem ilustrações diferentes para a gente não imagina aquilo ali. Com certeza. Não, e também ele falou que as ilustrações eram muito bonitas, né? Eram muito bonitas. Lindas. Gente, pode falar aí, gente, que se vocês deixarem eu falo o dia inteiro. Aí depois a gente vai falar... Vamos falar lá da lei de afinidade na literatura cósmica, né, Olga? O próximo slide. Isso. É isso aí. Tereza, alguém quer ler? Então, ele vai falar da boa literatura, né, que encontra espaço de honra e estudo contínuo, lá onde eles estão, né? E a vantagem é que são obras que elevam, só as obras que elevam permanecem e enriquecem um ambiente regenerador em nosso lar. Então, aquele ambiente, né, requer tipo de obra que traga sempre coisas que acrescentam, que enriquecem, né, que elevam. Isso que ele está falando aí, da boa literatura, que é assim, né? Tem literatura que não eleva, que só traz coisa que não acrescenta muito para a gente, não, como espírito, né? E ele fala que os escritores de má fé, aqueles que estimam o veneno psicológico, até já falei anteriormente, eles são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Então, não ficam ali naquele ambiente ali regenerador onde eles estavam, do André Luiz, na família lá do Lísias, né? A lei, aí da lei também, a lei não consegue se equilibrar no Ministério da Regeneração enquanto perseverarem nesse estado da alma. Então, esses livros não têm mais cabimento lá, porque não tem mais ambiente para eles, né? Não tem até para ambiente vibratório mesmo, que ninguém vai se interessar por aquele tipo de livro, e eles nem entram lá, né? Eles são logo levados para o local adequado, onde deviam estar esse tipo de livro, que não eleva, que não enriquece a regeneração, que não faz as pessoas melhorarem. Esses livros não têm lugar lá, né? É isso que ele está falando, não é, Tereza Schelke? Então, eu penso que todos nós carecemos de espiritualidade para transitar no cotidiano mesmo, no dia a dia. Não é só no centro, no templo, né? Que a gente precisa ter um espaço para meditar, elevada, ter uma meditação elevada, um culto à prece, não é? A leitura superior, como aqui está demonstrado, conversação edificante, são recursos para a alma da gente. Então, não é só pegar o livro e ler, a gente precisa ler, estudar, refletir, mas trazendo para nós mesmos, para ter mais paz, mais equilíbrio, mais força, mais ânimo. Fazer uma meditação, né? Aí ele fala, eu também percebi que a gente precisa criar costumes de melhoria interior. A gente tem que lutar para isso. E que vai dar segurança, vai dar equilíbrio, vai dar saúde, estabilidade para a nossa própria existência. Então, tem um trabalho árduo, com o outro, nada, conosco.
Não tem saída, não é só meditar, você tem que estar buscando melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores estímulos, né? Melhores estímulos para aguentar a vida como ela é. Vamos pensar a vida como ela é, não como a gente quer. E eu estava pensando hoje em tanta coisa acontecendo, eu falei, meu Deus, como é que estão essas pessoas? Não pode sair de casa, não pode trabalhar, não pode ir na janela, não pode nada. Então, a gente tem que fazer também ter esse olhar também de resignado, né? A gente precisa da resignação para enfrentar o tranco da vida, né? André Luiz teve lá o dele, a resignação de passar por um homem, né, de ciência, todo toquetou, e de repente se vê muito contido, né, que a gente viu. Então, eu penso que a gente está precisando muito, muito, para cuidar de nós mesmos, sabe, amigos? Que a gente É interessante, cuidar da gente. Eu pensei nisso. Tereza, porque ele fala aqui do mal daqueles que destilam veneno psicológico, né? Aqueles livros que mexem com o instinto, né, humano, que deixa a pessoa desequilibrada. Além de livros assim, que são livros, revistas, que tem pessoas que gostam, que se desequilibram, tem filme também, tem Tem, novela, tem um monte de tem. coisa aí que a Tem gente está música, prejudicado em nada. tem Tem tudo. música. Então, isso nos afiniza com um ambiente de uma vibração ruim que não nos permite estar no mesmo local, que a lei é de afinidade. Né? Então, Com é certeza. muito sério isso aqui, muito sério mesmo, porque a gente pensa E assim, desequilibra, todo mundo né? faz, está aí para a gente ver, não tem nada demais. Você vê, você estava falando aí, Tereza, nossa, o pessoal está com medo de abrir janela, de sair para a rua, de ir trabalhar. O que é que a gente vê assim que a gente acorda? O que é que a gente liga a televisão, o que é que a gente assiste? Nós temos que saber trocar o botão ou fazer uma escolha que não nos perturbe, que nos deixe em Selecionar paz, né? mesmo, Porque o que selecionar. a gente vê é isso. Aí a pessoa, às vezes, acha que não, isso não me incomoda, não me perturba, não. Mas vai observar como é que a pessoa reage. Né? Esses medos, essas coisas, tudo tem a ver com isso, que a gente está aí vivenciando e que tem que saber fazer boas escolhas. Ficar em sintonia, né? Escolher melhor a sintonia, onde você vai sintonizar. Eu penso também que a gente precisa policiar que entra na nossa casa, tanto pela mídia quanto pelos livros, né? Policiar o que o filho está lendo, o que o neto está lendo, o que a família está lendo, porque isso influencia no ambiente vibracional Com certeza, do lar, né? com Influencia. certeza. Aí a gente vai passando aqui, vamos ver aqui o que Leon Denis fala sobre o estudo para todos nós. A gente já conhece esse texto aqui, né, de Leon Denis, nós conhecemos, as pessoas talvez não, e é importante a gente ler. O estudo é a fonte Antes de suave. começar, Alguinha, a Francisca Oi? A Francisca, antes da gente trazer o slide, ela estava falando aqui no chat. Leon Denis já falava desse cuidado que precisamos ter com nossa leitura no livro Problema do Ser e do Destino. Ela lembra o problema do ser. E esse aqui está no Depois da Morte, né? Leon Denis fala assim. Em todos os livros dele, ele enfoca isso, né? Falando da importância do estudo. O estudo é a fonte de suave e nobres prazeres, liberta-nos das preocupações vulgares e nos faz esquecer as tribulações da vida. O livro é um amigo sincero, bem-vindo, tanto nos dias felizes quanto nos dias ruins. Referimos-nos ao livro sério, útil, que instrui, consola, anima, e não ao livro frívolo,
que diverte e, com frequência, desmoraliza. O estudo é a fonte de suaves e nobres prazeres. Esse aí está repetindo, Olga. É mesmo que foi no outro Está parágrafo. repetindo, é verdade. Então, olha só a distração de Olga. Não, Faz parte, faz parte. esse é tão importante que tem que ser repetido, alguém. Quero falar um pouquinho de Leon Denis, ou a gente passa adiante por causa da hora. Vamos passar adiante. Vamos ler aqui a arquitetura do espaço íntimo. A Vanice já começou a falar nisso aí. Fala um pouquinho mais, Vanice, das instalações, de tudo As isso aí. As instalações, dependências, né, da nossa casa. Tem um livro que fala o zelo da nossa casa, né? É muito lindo. Ele fala do zelo da nossa casa, tanto material quanto da nossa casa espiritual, né? A nossa casa material, a gente tem que ter o mesmo cuidado que tem com a nossa casa espiritual. Então, a limpeza da casa, o que você faz na tua casa, o que você fala, nessas casas que as pessoas falam aquelas palavras pesadas, aquelas palavras horrorosas, atraem, né, uma negatividade, atrai irmãozinhos que gostam daquilo. A minha mãe nunca deixou a gente falar determinadas palavras dentro de casa, nem na rua, nem em lugar nenhum. Porque ela dizia assim, bate na boca, porque não se podia falar aquelas palavras que eram palavras ruins. E a gente cresceu acostumado assim, a não falar aquelas palavras, né? Porque realmente é essa ambiência, né? A sintonia que você traz para dentro da sua casa. Eu me lembro de uma história do Divaldo, que ele botava a música dele lá, as óperas dele, as músicas clássicas, aí quando ele botava, vinham os espíritos, sentavam para escutar e agradeciam e iam embora. Depois ele soube que aqueles espíritos eram espíritos elevados, né? Eram espíritos que tinham escrito músicas clássicas, né? Porque entravam em sintonia com ele. Então, quando a gente bota determinadas músicas na nossa casa, quem gosta de escutar vai vir escutar com a gente, né? Se eu estou vendo determinado filme, quem gosta de ver esses filmes vão vir, né? Ver com a gente. Nós atraímos, gente. Nós estamos aqui cercados por uma nuvem de espíritos. Então, essa nuvem, ela se atrai pelaquilo que tem afinidade, né? Se você está aqui fazendo uma coisa que ela gosta, ela vai chegar junto para você a fazer junto, não é isso, gente? Nós não somos assim também? A gente não anda com pessoas que nos afinam? Então, eles também, os espíritos desencarnados também, né, Terezas? A gente tem que escolher com quem quer andar. Com quem eu quero andar. Já tem um ditado que diz, diga-me com quem andas, que eu vou te dizer quem aí é. Não, a gente vai lá na escala espírita, oh, meu Deus, o espírito imperfeito. Você se vê ali e diz, ninguém quer andar comigo. Mas, gente, olha só, deixa eu me despedir, porque já faltam 2 minutos para nosso encerramento, né? Então, fiquem com Deus, né? Querem falar alguma coisa? Eu ia falar só do crepúsculo aqui, né? Falar aqui rapidinho sobre essa questão aqui dos ambientes desprovidos, de excesso de vaidade. Cuidado com as coisas entulhadas dentro de casa. Né? Também. Cheio de coisa que não diz nada, não precisa, gaveta, esses excessos que não sei quem foi que falou, que tudo é fluido acumulado ali no ambiente que não é bom. Então, a gente tem que pensar em instalações... Acumuladores, né? Falta 2 minutos? Falta 1 minuto. Falta 1 minuto agora. Então, vamos parar? Vamos. Finalizando aqui, falando da importância da música, que já foi colocado. Não vamos falar sobre essa religião dos espíritos, mas vou deixar aqui para quem quiser ler, faz essa leitura sobre Emmanuel falando sobre o nosso cadinho, nossa casa, está aqui, né, para ler. E também essa visão aqui que André Luiz passa, né, o que ele sentiu ali ao presenciar dentro da casa da dona Laura, toda essa visão e aquelas imagens, né? A gente sabe que no plano espiritual surge muita imagem bonita, finalizando a verdadeira essência de nosso lar, fraternidade,
acolhimento familiar, devoção, oração e júbilo, templo interior, consciência, literatura plena e equilíbrio, simplicidade e conforto. Exemplo, gente, de bem viver e de ficar bem na vida e dentro do nosso lar. Então, finalizo também aqui me despedindo, porque a Tereza Schalck vai fazer a nossa prece final. Tereza Costa se despedindo também. Isso, boa noite a todos, muito obrigado. Foi maravilhoso estar com vocês todos, o pessoal que está aí no YouTube, com vocês aqui e com essa beleza desse texto que a gente estudou hoje. Muito obrigada. Gratidão aí aos nossos irmãos que estiveram conosco a noite de hoje, e a Edina Guimarães, né, lá de Salvador, Bahia, do Núcleo Espírita. Grande abraço a todos e voltem sempre. Fica aqui conosco, gente. Vamos lá, Tereza Schalck, com a nossa prece final. Tenhamos uma boa noite de paz. Graças a Deus, graças te damos, Senhor Jesus, guias espirituais da nossa casa, das casas irmãs, Senhor, pela grande oportunidade que tivemos na noite de hoje. Estudar, ler, refletir sobre a vida que continua, Senhor, as experiências do nosso amigo André Luiz, que nos fortalece no bem, no belo, no digno. Graças a Deus.